Olá, tudo bem? Paz, tenho a palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 28 de setembro, cuja leitura do dia em João 7 e também Salmos 104 ao 106. Acompanhe comigo, Salmo 104, nos diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, Deus meu, Tu és magnificentíssimo. Estou vestido de glória e de majestade. Ele se cobre de luz como de um vestido, estende os céus como uma cortina, põe nas águas as vigas de suas câmaras, faz das nuvens o seu carro, anda sobre as asas do vento, faz dos seus anjos espíritos, dos seus ministros um fogo abrasador. Lançou os fundamentos da terra, ela não vacilará em tempo algum. Tu a cobriste com o abismo, como com um vestido as águas estavam sobre os montes. A tua repreensão fugiram, a voz do teu trovão se apressaram. Subiram aos montes, desceram aos vales, até ao lugar que para elas fundaste. Termo lhes puseste que não ultrapassarão, para que não tornem mais a cobrir a terra. Tu que fazes sair as fontes nos vales, as quais correm entre os montes. Dão de beber a todo o animal do campo. Os jumentos monteses matam a sua sede. Junto delas as aves do céu terão a sua habitação. Cantando entre os ramos, ele rega os montes desde as suas câmaras. A terra farta-se do fruto das suas obras. Faz crescer a erva para o gado e a verdura para o serviço do homem, para fazer sair da terra o pão. E o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que faz reluzir o seu rosto, e o pão que fortalece o coração do homem. As árvores do Senhor fartam-se de seiva, os cedros do Líbano que ela lhe plantou. As aves se aninham quanto a cegonha, a sua casa nas faias. Os altos montes são para as cabras monteses, e os rochedos são refúgio para os coelhos. Designou a lua para as estações, o sol conhece o seu ocaso. Ordenas a escuridão, e faz-se noite, na qual saem todos os animais da selva. Os leõezinhos bramam pela presa, e de Deus buscam o seu sustento. Nasce o sol, e logo se acolhem e se deitam nos seus covis. Então sai o homem à sua obra e ao seu trabalho, até a tarde. Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras! Todas as coisas fizeste com sabedoria, cheia está a terra das suas riquezas. Assim é este mar, grande e muito espaçoso, onde há seres sem número, animais pequenos e grandes. Ali andam os navios e o Leviatã, que formaste para ele nele folgar. Todos esperam de ti, que lhes deis o seu sustento em tempo oportuno. Dando-lhe tu, eles o recolhem, abres a tua mão e se enchem de bens. Escondes o teu rosto e ficam perturbados. Se lhes tiras o fôlego, morrem e voltam para o seu pó. Envias o teu espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor durará para sempre. O Senhor se alegrará nas suas obras. Olhando ele para a terra, ela treme, tocando nos montes. Logo fumego. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu tiver existência. A minha meditação acerca dele será suave. Eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores e os ímpios não sejam mais. Bendize a minha alma ao Senhor. Louvai ao Senhor. Glória a Deus. Observar a diversidade, a complexidade, e eu vou usar um termo talvez não sei se certo, e a sustentação do universo nos leva a compreendermos que há um Criador. É preciso ter muita fé em observar a fauna, a flora, a geologia, a astronomia, e não entender que há um Criador.
Só que a cosmovisão da humanidade está deteriorada. E, lamentavelmente, muitos não entendem assim, ou se compreendem existir um Criador, não conseguem notar a gloriosa riqueza dessa criação. Essa cosmovisão deteriorada, essa visão de mundo, esse conjunto de valores, crenças, impressões, sentimentos e concepções de natureza, opõe-se diretamente às escrituras. Por exemplo, o ateísmo nega a existência de um Deus pessoal, de qualquer divindade, acreditando que o universo surgiu por acaso, ou que sempre existiu, sustentado por leis inerentes e impessoais. O agnosticismo não nega a existência de Deus, mas nega a possibilidade de conhecimento de Deus, afirmando que não sabemos, nem podemos saber se Deus existe ou não. O materialismo, que nega a existência do espírito ou de seres espirituais. Para eles, toda a realidade é simplesmente matéria em movimento. Nega a vida após morte, o céu, o inferno, afirmando que são estados terrenos de prazer ou sofrimento, sucesso ou fracasso. O panteísmo afirma a identidade substancial de Deus do universo, os quais formariam uma unidade e constituiriam um todo indivisível. Para os panteístas, Deus não é transcendente ao universo e dele não se distingue nem se separa. Pelo contrário, ele é imanente. Todas as coisas estão de alguma forma identificadas com Deus. Ou seja, o mundo é Deus e Deus é o mundo. Já o politeísmo, ele afirma a existência de vários deuses e deusas, negando a existência de uma divindade absoluta, como ensina a Bíblia. O deísmo, uma crença numa divindade que fez o mundo e tudo que nele há, mas deixou a sua criação que fosse regida pelas leis naturais, sem a sua interferência. É um teísmo sem milagres, além de rejeitar a inspiração divina das Escrituras. O deísta acredita que em um Deus transcendente, ok? Não está ali junto com a sua criação, mas ausente. E o dualismo, um sistema filosófico que admite a existência de duas substâncias, de dois princípios ou de duas realidades. No sentido religioso, são também dualistas as religiões ou doutrinas que admitem duas divindades. Uma positiva, princípio do bem, e outra sua oposta, destruidora, negativa. As seitas orientais, na sua maioria, são dualistas, crendo que existem duas forças cósmicas, duas energias opostas que formam o universo e tudo que nele há. Quando eu leio Salmo 104, tudo isso para mim cai por terra. Cada uma dessas distorcidas cosmovisões. A glória de Deus se manifesta nas riquezas das suas obras. É a gloriosa riqueza da criação. O Salmo 104 é um louvor ao nosso Deus, aquele que é o supremamente grandioso, esplêndido, magnificentíssimo Criador, que pode todas as coisas. Jeremias 32, 17. Ah, Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido. Nada há que te seja demasiado difícil. O Criador que socorre o aflito, não deixa o léu. Salmo 121, versos 1 e 2. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro.
O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, o Criador que abriga aquele que nele se refugia. Salmo 90, versos 1 e 2. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem ou que Tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade. Tu és Deus, o Criador que renova o cansado. Isaías 40, 28 a 31. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Seu Criador. Mas que também o Criador deve ser obedecido, porque ele determinou um decreto. Atos 17, 24 a 31. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas, e de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos todos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida, por artifício e imaginação dos homens, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora, anuncia agora, determina agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Ele deve ser obedecido e também deve ser honrado, o Criador. Isaías 45, 9 a 12. Ai daquele que contende com o seu Criador, o caco entre outros cacos de barro, porventura dirá o barro ao que o formou, que fazes, ou a tua obra não tens mãos? É daquele que diz ao pai, que é o que geras, e à mulher, que dás a tua luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca de meus filhos, e acerca da obra das minhas mãos. Eu fiz a terra, e criei nela o homem. Eu o fiz, as minhas mãos estenderam os céus, e a todos seus exércitos dei as minhas ordens. O Criador deve ser adorado. Salmo 95, 3 a 6. Porque o Senhor é Deus grande, Rei grande sobre todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, e ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor, que nos criou. O universo não surgiu do acaso, nem de energias cósmicas. Deus não é parte da natureza, como os pagãos pensavam em relação aos seus deuses. Deus está acima da natureza, separado dela, mas ele não está ausente, não deixou ao léu as suas variadas obras. Porque, no princípio, Deus criou, Gênesis 1, 1. No princípio criou Deus o céu e a terra. Deus criou
com a sua poderosa voz, criando o que era bom. Gênesis 1, 3 a 25. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro, e disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca, terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente está nela, sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas, e Deus os pôs na expansão dos céus, para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. E disse Deus: produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis, e feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Por sua poderosa voz, Deus criou o que era bom. Deus disse, assim foi, e viu que era bom. Deus criou a humanidade, a sua imagem e semelhança. Gênesis 1, 26 a 30. Façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento, e a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. Agora, você notou que Deus disse, façamos, no plural?
ali não era apenas o Deus Pai, o Deus Espírito Santo estava. Gênesis 1, 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ali, o Deus Filho, Jesus, também estava. João 1, 1 e 2. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. O nosso Deus Trino, a triunidade reunida na criação. Jesus, ele não apenas estava presente, mas ele é o agente da criação. João 1, 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ao concluir a sua gloriosa e rica criação, Deus contemplou a sua criação, vendo que era muito bom. Gênesis 1, 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. As riquezas da criação, uma gloriosa obra, plenamente concluída. Gênesis 2, 1 a 4. Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Lembrando que o descansou aqui não é que Deus se cansa, é no sentido de ter concluído a sua criação. Lembra que lemos lá em Isaías que Deus não se cansa nem se fatiga? Uma gloriosa obra concluída. Obra essa que com sabedoria Deus criou. Provérbios 3, 19 e 20. O Senhor com sabedoria fundou a terra, com entendimento preparou os céus. Pelo seu conhecimento se fenderam os abismos e as nuvens destilam o orvalho. Uma arquiteta sabedoria. Provérbios 8, 22 a 31. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, desde então e antes de suas obras. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio antes do começo da terra. Quando ainda não havia abismos fui gerada, quando ainda não havia fontes carregadas de águas. Antes que os montes se houvessem assentado, antes dos outeiros eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu termo para que as águas não transpassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu arquiteto. Era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e enchendo-me de prazer com os filhos dos homens. Deus deu fôlego de vida, missão e sustento ao homem. Nos versículos 14 aqui, ao 14 e 15, olha o que o texto diz. Salmo 104. Faz crescer a erva para o gado e a verdura
para o serviço do homem, para fazer sair da terra o pão, e o vinho que alegra o coração do homem, e o azeite que faz reluzir o seu rosto, e o pão que o fortalece, o coração do homem. Versículo 27 também. Todos esperam de ti que lhes deis o seu sustento, em tempo oportuno. Dando-lhe tu, eles o recolhem. Abres a tua mão e se enches de bem. Escondes o teu rosto e ficam perturbados. E aqui é o Deus que dá o fôlego, é o Deus que tira, e nós vamos ver o porquê. Escondes o teu rosto e ficam perturbados. Se lhes tiras o fôlego, morrem e volta para o seu pó. Envias o teu espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Deus deu fôlego de vida, missão, e sustenta o homem, Gênesis 2, 5 a 9. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra, e regava toda a face da terra, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar, o cultivar e o guardar. E a glória de Deus é evidente na excelência da criação. Salmo 19, versos 1 a 6. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça sua voz. A sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, o qual é como um noivo que sai do seu tálamo, e se alegra como um herói, a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus, e o seu curso até a outra extremidade, e nada se esconde ao seu calor. Claramente, o texto aqui do Salmo 104, que eu li no início, traz a cada um de nós observações comuns da natureza, as riquezas da criação, que todas as nações podem observar. Mas há uma gravíssima questão. O Deus que formou o homem, deu a missão e deu sustento, ele estabeleceu uma regra ao homem. Gênesis 2, 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa regra, ela foi desobedecida e, consequentemente, a humanidade caída. Gênesis 3, 1 a 6. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus,
sabendo bem e o mal, e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Regra desobedecida, humanidade caída. Caída e que se priva da presença do Criador. Gênesis 3, 7, 8. Então se esconde da presença do Criador. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim, pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Uma humanidade desobediente, caída, escondida e cheia de justificativas. Gênesis 3, 9 a 13. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesse? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Com a queda, todos pecaram. Romanos 5, 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso, que todos pecaram e foram todos afastados do Criador. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Infelizmente, a partir da queda, com um obscurecido e insensato coração, muitos já não reconhecem que há um Criador, permanecendo alvo da sua ira. Romanos 1, 18 a 21. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade e a injustiça. Porque o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta. Porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, sem desculpa. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, o seu coração insensato se obscureceu. Versículo 35 nos diz: Desapareçam da terra os pecadores, e os ímpios não sejam mais. Bendize a minha alma ao Senhor, louvai ao Senhor. 31, 33, 34 também lhe diz: Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu tiver existência. A minha meditação acerca dele será suave. Eu me alegrarei no Senhor. Eu me alegrarei no Senhor. Cantarei enquanto eu viver. Cantarei enquanto eu tiver existência. E por que a humanidade não canta ao seu Criador?
Porque a humanidade se tornou pecadora, ímpia. Então, como a humanidade voltar? Como o homem pode? Como eu, você, como podemos bendizer ao Criador por sua gloriosa e rica criação, deixando essa impiedade, arrependidos dos nossos pecados, rendendo-nos pela fé aos pés de Cristo Jesus, o segundo homem, o último Adão, coautor da criação, em quem somos presenteados pela graça. Romanos 5, 12 a 15. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é figura daquele que havia de vir, mas não é assim o dom gratuito, como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus, e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Jesus Cristo, em quem somos iluminados pelo Evangelho. 2 Coríntios 4, 3 a 6. Mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a sua luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus, porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é que resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. O mesmo Deus que com a sua poderosa voz tudo criou e disse, e assim foi, e viu que era bom. A mesma voz poderosa, ela rasga o nosso coração e faz a luz do Evangelho de Cristo raiar sobre nós. Cristo Jesus, em quem somos redimidos pelo seu sangue. Colossenses 1, de 12 a 17. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos da luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Cristo Jesus, em quem somos justificados pela fé. Romanos 3, 23 a 26. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados, dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus.
Cristo Jesus, em quem somos purificados por sua entrega. Hebreus 1, de 1 a 4. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falamos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o esplendor da sua glória, e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade, nas alturas, feito mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. O Cristo Jesus, em quem nós somos vestidos pela promessa. Gênesis 3, 15 e 21. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, a da mulher. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Em Cristo Jesus, em quem somos vivificados. 1 Coríntios 15, 21 a 23. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Versículos 45 a 47. Assim, está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão, em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem, da terra, terreno, o segundo homem, é o Senhor do céu. Não podemos desprezar as gloriosas riquezas do Criador. Não existe Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus, que criou os céus, a terra, que tudo fez, tudo criou, tudo formou para seu louvor. Por isso, todos juntos louvemos ao Senhor. Adoremos o Rei do Universo, terra, céus. Cantemos o seu louvor. Todo ser no grande mar submerso, louve ao dominador. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos ao Régio Dominador. Adorai-o, anjos poderosos, vós que sua glória contemplais, vós remidos já vitoriosos, graças rendei-lhes mais. Sol e lua, coros estelares, sua majestade anunciai, hostes grandes, centos de milhares, o seu poder mostrai. Ventos, chuvas, raios, trovoadas, revelai o forte Criador. Vós dizeis, ó serras elevadas, quão grande é meu Senhor. Altos cedros, grama verdejante, esta sinfonia aumentai. Aves, vermes, todo ser gigante, gratos a Deus louvai. Homens, jovens, velhos e meninos, adorai ao vosso Redentor. Reis e sábios, grandes e pequeninos, dá-lhe verás louvor. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio Dominador.